No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 manias de pobre que podem te deixar mais pobre ainda. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 manias de pobre que podem te deixar mais pobre ainda. Lembrando, antes de mais nada, que quando eu me refiro à pobreza, eu estou falando diretamente não da questão financeira, mas sim da mentalidade, pois o que empobrece as pessoas não é diretamente o dinheiro, mas sim a forma em que ela vê a sua situação financeira, de que forma ela lidar com o seu tempo, que gera o resultado de pobreza, da mesma forma que o pensamento de riqueza também. E é claro que eu nascer pobre, por exemplo, não é significativo de que eu precise morrer pobre, a não ser que eu tenha uma mentalidade pobre. Eu posso ser pobre, posso nascer pobre, viver em um local que às vezes eu entendo que não é propício para mim prosperar financeiramente, mas que se eu não tiver um pensamento de riqueza e de prosperidade, provavelmente vai estar mais longe ainda. Pois muitas pessoas nascem pobres, mas com seu pensamento de riqueza e com a sua mentalidade de riqueza, elas mudam a sua vida ao longo do tempo. Da mesma forma que pessoas também nascem e têm a sorte de nascer ricas ou de enriquecer de alguma forma, eu diria, rápida, e acabam morrendo na pobreza. Isso aí está totalmente ligado à sua mentalidade, pois o que empobrece é principalmente a mentalidade, de que forma você lidar com a sua vida financeira. Então nesse vídeo eu vou falar sobre 5 manias que provavelmente, e é comum também muitas pessoas fazerem ela e agirem de acordo com essas manias, e que você provavelmente deve procurar evitar se você deseja ter uma vida melhor e dar mais valor ao bem mais precioso que nós temos, que é o tempo. Afinal, a nossa vida ela é baseada em trabalhar, descansar e trabalhar novamente, e às vezes tirar um lazer. Isso aí é necessário, nós precisamos trabalhar para viver, mas que é muito tempo que você gasta às vezes trabalhando e às vezes não recebe tão bem como você espera, de acordo com o tempo que você abriu mão trabalhando para receber o seu salário, e às vezes você para e analisa que, poxa, você trabalha tanto e recebe às vezes tão pouco, mas que você não consegue ver nenhum resultado sobre isso. Às vezes existe, por exemplo, pessoas que recebem bem, mas que se você for procurar ver, elas não têm nada guardado, não tem um centavo sequer no bolso no final do mês. E aí não é justificado pelo fato de ganhar pouco. E como eu havia falado, se trata de que forma ela cuida do seu dinheiro, de que forma ela procura melhorar a sua vida. Muitas pessoas vivem bem, recebendo pouco, ganhando pouco. E muitas pessoas ganham muito, vivem de uma má forma, vivem uma vida financeira totalmente abalada. Então eu vou falar sobre algumas manias. E a primeira delas é sobre a questão de gastar muito mais do que o que você ganha. Pessoas vivem em um mundo aí muitas vezes ilusório, de que elas acham, têm convicção de que é importante elas andarem muitas vezes bem vestida, com um bom calçado no pé, um calçado que ela demora às vezes quase um ano para pagar, de tão caro que é, ou com a roupa de luxo, de marca, de grife, ou até com um carro caro, para mostrar para a sociedade que ela pode, ou que ela tem, ela quer ostentar uma vida que ela não tem. E aí que entra a questão de gastar mais do que o que se ganha, né? Pessoas vivem gastando, elas geralmente trabalham pensando já no dia do pagamento e já estão programando toda uma série de gastos ali, que às vezes elas nem se tocam de que já está passando aquela margem que ela tem para gastar, pois todos nós temos aquelas despesas que realmente não há como fugir todo mês, né? Que seja um aluguel, é uma conta de água, luz, despesa com a comida, com alimento, com a saúde. E existem também aquelas coisas que fogem, é comprar uma roupa que eu não preciso, é comprar às vezes um veículo que qualquer outro modelo mais barato vai fazer o mesmo que um veículo de tal custo para mim, e coisas assim, um tênis caro, às vezes que eu nem tenho necessidade, que você vai se arrepender depois que já fez a compra. E aí você vive nesse ciclo, sempre de gastar, mas nunca pensa em melhorar a sua renda ou em multiplicar a sua renda, para aí sim você comprar a roupa que você quiser, o tênis que você bem entender, sem se preocupar em ter que deixar de pagar outra conta no outro mês, porque você tem que pagar aquele tênis caro ou aquela roupa cara. E muitas pessoas fazem isso ainda, todos os dias, vivem com esse pensamento de que elas têm que mostrar para o mundo que elas podem alguma coisa, e elas só acabam se empobrecendo cada vez mais e mais. A segunda mania é o pensamento do curto prazo, que está também ligado a essa questão de comprar tudo, ou simplesmente de trabalhar e imaginar que não existe o dia do amanhã. As pessoas até falam, né, que o amanhã só pertence a Deus e não vale a pena eu ficar pensando em guardar. As pessoas dizem isso, principalmente pessoas um pouco mais velhas costumam falar essas coisas. Quando você fala sobre investimento, sobre qualquer coisa que seja relacionada a dinheiro, elas olham para você e dizem que você é meio louco da cabeça, ou simplesmente que você é iludido com essas coisas. Mas que é importante sim eu pensar no dia de amanhã. Se eu ficar vivendo simplesmente de forma insana, só pensando no hoje, em fazer as coisas pro hoje, gastar hoje simplesmente sem pensar
pensar no futuro, no meu próprio futuro, no futuro que eu quero de realizações, eu vou estar deixando de criar um projeto para mim, uma carreira. E lá no futuro, talvez hoje, nesse momento, eu não esteja preocupado. Mas aí quando for daqui a 10, 15 anos, quando eu estiver velho, quando eu já me sentir exausto e cansado da vida, talvez eu não tenha conseguido nada do que eu simplesmente falava da boca para fora. E aí é que tá. E aí eu vou viver miserável, de uma forma miserável, às vezes com uma aposentadoria que eu nem consigo viver, e vou viver aborrecido, pois eu passei uma vida inteira, passei 50 anos da minha vida, 60 anos da minha vida sem conseguir nada. Mas principalmente está ligado à questão de eu não ter feito nada antes para colher no futuro, pois as pessoas querem simplesmente colher sem plantar nada, e isso aí é uma coisa que não acontece para ninguém. A conta chega para todo mundo, e isso é para todas as situações da vida da gente. Eu não diria só pro dinheiro, mas que a conta chega e todo mundo tem que pagar a sua conta um dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos de idade, ou até mais, mas a conta chega para todo mundo. E pensar no futuro é importante sim. A terceira mania é o hábito sempre de investir não, eu diria gastar em coisas que vão tirar mais dinheiro do seu bolso, que seria um passivo, do que investir em ativos. As pessoas geralmente que procuram enriquecer, principalmente quando fazem enriquecer ou pelo menos ter uma fonte de renda ou uma aposentadoria garantida, elas vivem trabalhando, mas pensando em criar formas, coisas diferentes, procurar formas de adquirir renda ativa ou renda passiva também, que é aquela renda que vai te pagar sem você precisar fazer um mínimo esforço sequer, como por exemplo através de recebimento de dividendos de um fundo imobiliário, de uma ação que paga dividendos. Eu vou investir um valor e ela vai me pagar todos os meses ou todo ano uma valorização daquela ação que eu comprei. E as pessoas geralmente olham para outras coisas e dizem que é investimento. Um exemplo, muitas vezes um carro ou uma casa ou até outras coisas, mas não param para entender e para analisar que quando você compra um carro, por exemplo, tem todos os custos que estão embutidos. É o combustível, é a manutenção, é a depreciação, que seria a perca de valor do veículo, e outras coisas além do valor, e vem todas as outras coisas em consequência, um seguro também. É claro que eu também não vou deixar de falar, pois é o que eu acho que é o correto, né? Todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter um carro, mas que o nosso desejo de possuir essas coisas, antes de mais nada, tem que ser levado em consideração outros fatores, pois do que adianta eu comprar um carro simplesmente porque eu quero tanto aquele carro agora, hoje, né? Eu falo isso hoje, que a facilidade de se endividar fica cada vez mais fácil para todo mundo, e aí simplesmente você se enfia em uma dívida e você passa a vida inteira pagando essas dívidas. E aí é que tá a história do 30 anos à frente, 40 anos, quando eu vou ter me livrado dessas dívidas e eu não vou ter nada, eu não vou ter nenhuma garantia de aposentadoria, de estabilidade para mim. É claro que é bom, as pessoas geralmente compram um veículo, qualquer bem que seja, pensando não, acho que não na questão de um investimento, às vezes na questão benefício, né, que é o custo-benefício. Às vezes eu pago caro em um veículo, mesmo eu sabendo e estando ciente de que eu vou ter um custo a mais todo mês, mas eu tenho o conforto de estar dirigindo o meu próprio carro. E eu não diria que isso está errado, isso depende de cada pessoa para pessoa. Eu diria que é importante você pensar e analisar qual o veículo, né, ou qual situação que você quer fazer uma dívida a longo prazo, pensando em ter um veículo ou uma casa, mas qual situação se encaixa melhor no que você tem. Quanto de renda eu tenho para arcar com essa despesa que eu vou ter adicional de um financiamento de um veículo, com as despesas de combustível, de um seguro, de uma manutenção. É coisas assim que se deve levar em consideração, pois a primeira coisa que um vendedor de automóvel vai falar para você é que você vai ter uma parcela baixíssima, que você vai conseguir pagar todo mês. Só que aí é que tá, você vai pagar ele uns 10 anos, 6 anos mais ou menos, e vai estar no final das contas pagando o valor de uns 2 carros e não de um só. A mesma coisa acontece com o financiamento de um imóvel, de um apartamento, de uma casa. Provavelmente você pega um apartamento lá de 300 mil reais, você faz um financiamento e no final das contas você vai estar pagando 800 mil reais de financiamento, né? Ao longo dos 20, 25 anos, 30 anos, que é os prazos aí que geralmente eles costumam dar para você pagar as parcelas. Quando você tem a chance, por exemplo, de amortizar as parcelas, que é algo interessante, que seria amortizar o valor real do financiamento, né? É importante porque alivia o peso desses juros de financiamento do seu bolso. A opção mais fácil que tem para todo mundo é realmente pagar com financiamento. Eu diria que nem todo mundo tem condição e poucas pessoas têm condição de comprar um apartamento, uma casa de 500 mil, 600 mil reais à vista. E as pessoas que possuem esse dinheiro, geralmente elas não costumam desembolsar tanta grana assim de uma vez só. Elas procuram outras formas mais fáceis de possuir ou alugar um imóvel, pois a questão do aluguel não vai fazer falta, né, para essa pessoa. Então, quando você pensa em financiar um imóvel, você tem que pensar nessa possibilidade de procurar alguma forma de ter uma renda extra, por exemplo, para você aliviar o peso desse financiamento.
e ao invés de você pagar um financiamento que é 300 mil no final dos 30 anos, você pagar quase 1 milhão só contando juros em cima, ou se você pode subtrair esses 30 anos para 10 ou 15 anos de financiamento e pagar muito menos juros e ainda ter quitado o seu tão sonhado imóvel. Então é coisas simples, mas que as pessoas muitas vezes não param para analisar. E que nem eu falei, a questão de ter uma vida boa, é de realizar os objetivos, não está diretamente ligada a eu ser uma pessoa milionária, mas sim como eu quero chegar a realizar esses objetivos sempre da forma mais viável possível. As propostas estão aí, mas a gente tem que sempre procurar analisar outros fatores e não só o benefício em si, que é o custo-benefício que eu falei. Eu vou me endividar para ter um carro, mas eu vou ter o carro, é meu. Eu vou me endividar para ter uma casa, um apartamento, e é meu. Geralmente tem esse critério, mas eu tenho que sempre procurar as formas mais fáceis de aliviar. E a quarta mania, que também muitas pessoas acreditam ser a forma de enriquecer, ou que só simplesmente são os ricos que fazem, é o pensamento de que investir só são para pessoas ricas. E hoje em dia é muito simples você ser o investidor. É claro que investir não vai te tornar uma pessoa milionária, a menos que você faça o que eu acabei de falar. Você procure formas e fontes de renda que vão sempre te facilitar aumentar os aportes e você montar durante uns 10, 15 anos a sua carteira de aposentadoria. Mas você investir R$10 todo mês ou R$10 por ano não vai te fazer rico. Isso aí não há nem cabimento. E esse tipo de argumento ainda existe muito. Essa falsa ilusão de que você investindo R$100 por mês durante não sei quanto tempo e em determinada coisa você vai ficar livre, você vai adquirir a liberdade financeira. A questão é, para você realmente adquirir a liberdade financeira, a tão sonhada aposentadoria, é um processo de disciplina, pois você tem que se comprometer consigo mesmo, olhando para o longo prazo, para o futuro, e falar, olha, eu vou fazer aporte mensal de tal valor e daqui a tanto tempo eu vou ter esse valor aqui, que vai me dar uma renda X e tudo mais. E não de que só fazendo isso uma vez ou outra na vida eu vou estar milionário. E é claro que tem que sempre pensar também em investir em coisas que são confiáveis de se investir, que vão te garantir um retorno seguro, e não cair nessas coisas que tem na internet aí, de promessa de rentabilidade não sei quantos % ao mês, ao ano, fique milionário não sei com o que, compre isso, compre aquilo. Isso aí é só propaganda para ferrar com muita gente. E muita gente cai nisso aí até hoje e continua caindo. Mas que o fato em si de investir não é só para pessoas ricas, não. Você pode investir hoje em dia a partir de R$10. Se duvidar até de R$5. Tem empresas que têm ações negociadas na bolsa de valores abaixo de R$5. É só uma questão de você pesquisar um pouco melhor, entender um pouco melhor como funciona. Você tira um tempinho do seu dia, aprende, entende como funciona a bolsa de valores, de que forma segura você pode estar investindo e assim fazendo seus aportes. É claro que, como eu falei, investir não vai te transformar em um milionário. Investir vai fazer o quê? Vai te dar uma garantia melhor de que seu dinheiro vai estar rendendo de forma segura. Eu vou ter uma melhor performance e uma melhor valorização das minhas economias, daquilo que eu poupo, pensando no futuro ou até em realizar algumas coisas a longo prazo. Em comprar algo à vista, por exemplo, eu quero economizar para comprar um carro. Eu quero investir tanto tempo para me comprar minha casa ou um apartamento. Cada pessoa sabe o que é essencial para si e procurar uma forma de chegar mais próximo e mais fácil a esses objetivos. Um exemplo que eu posso falar que as pessoas ainda são convictas é na questão de construir. Eu vou usar como hipótese um valor específico aqui. Vamos dizer que você tenha R$500 mil. Aí você fala, eu vou pegar esses R$500 mil, vou fazer uma construção, vou construir uma casa, vou dividir ela em vários cômodos, de 2 ou 3 cômodos e vou alugar. E aí você consegue obter, depois que você gastou esses R$500 mil em construção, hipoteticamente você consiga uma renda de R$2 mil com aluguéis, Você gastou 500 mil, fez 4 casas e na teoria você vai estar recebendo 500 de aluguel. É claro que hoje em dia é muito difícil achar uma casa que realmente você consiga alugar por R$500, é muito difícil. Então vamos dizer que você receba R$3 mil de aluguel. Aí caramba, você vai imaginar que esses R$3 mil é sua renda. Mas só que, lembre-se que enquanto você não cobrir o seu custo, que foi os R$500 mil investidos, você não está tendo nenhum centavo de lucro. E se você for fazer uma conta aí de que você recebesse R$3 mil mensais, levaria aí quase 14, 15 anos para você ter o retorno dos mesmos R$500 mil. Ou seja, você gastaria R$500 mil hoje para construir uma casa e ter uma renda de R$3 mil, e daqui a 15 anos é que você teria recuperado os mesmos R$500 mil. Ou seja, 15 anos para você ter recuperado o seu custo, e até aí você não teve nenhum lucro. A partir desses 15 anos é que você vai ter lucro. Qualquer centavo que passar dos R$500 mil que você gastou, investiu na construção, por exemplo, da casa, é que vai ser o lucro de verdade. Pois não faz sentido nenhum eu ficar 15 anos esperando o retorno dessa casa.
que vai me render. Além da dor de cabeça que é alugar e ter um mau inquilino, um mau pagador nessa casa, e eu vou ter vários outros problemas, né? Como o custo de manutenção dessa casa também. E se eu, por exemplo, ao invés de gastar esses 500 mil reais construindo uma casa para alugar, se eu, por exemplo, colocasse um fundo imobiliário, eu vou estar recebendo aluguel da mesma forma, eu vou estar todo mês recebendo um rendimento na minha conta, na minha corretora, e com certeza vai ser bem maior que 3 mil reais. Dependendo do fundo de investimento que eu tiver, do fundo imobiliário, eu consigo uma renda bem maior que 3, talvez 4, 5 mil reais. Depende muito de que fundo você investe. E outra, que você não vai ter dor de cabeça, nenhum problema de inquilino. Isso aí já é o próprio fundo imobiliário quem arca com esses problemas. Geralmente é aí que está a questão. Você tem que procurar fundos que são consistentes, que tem muitos imóveis alugados, e você não vai estar preocupado com mais nada. Simplesmente você vai comprar suas cotas do fundo e vai esperar os rendimentos lá caírem todo mês. Sempre, é claro, visando procurar fundos também de qualidade para que você não tenha problemas, pois afinal, mesmo você recebendo aluguel de um fundo imobiliário, também o fundo em si pode passar por problemas de inadimplência, de falta de espaços alugados, da mesma forma que você com sua casa própria também enfrenta quando você tem esses imóveis para alugar. E aí que tá a quinta mania, que além às vezes das pessoas imaginarem que o investimento são para pessoas ricas, elas não diversificam seus investimentos. E hoje em dia existe uma variedade muito grande de investimentos, desde os investimentos de renda fixa, como por exemplo o mais fácil que muitas pessoas costumam investir, que se torna menos atrativo, que é a poupança, da mesma forma que existem outros também, como o Tesouro Direto, o CDB, que são todos investimentos de renda fixa e que tem uma rentabilidade muito maior do que uma poupança, e são muito mais atrativos para as pessoas que querem investir de forma segura e de forma moderada, né? Pois se eu às vezes quero um maior desempenho nos meus investimentos, eu tenho que correr certos riscos. E aí que vem a questão de investir em renda variável, em ações, às vezes em fundos multimercados, fundos imobiliários ou até em criptomoedas, que também é algo que vem se tornando cada vez mais comum, é as pessoas investirem em criptomoedas, que é a moeda descentralizada que vem deixando algumas pessoas ricas, aí costumamos ver na televisão ou na internet notícias, mas que também tem seus riscos e, é claro, bem altos. É um preço que se tem a pagar. Pode ser que você invista e se torne um milionário, mas também existe a probabilidade de você simplesmente quebrar. Então as pessoas têm que estar cientes do que vai fazer, de que tipo de coisa elas vão investir, mas que o certo é sempre procurar diversificar. Por exemplo, não falando de investimento, mas na questão da renda também. Eu posso simplesmente trabalhar de segunda a sexta em algo, nas minhas horas vagas, eu percebo que eu tenho muito tempo de hora vaga no meu dia a dia, eu tenho uma ociosidade e eu quero aproveitar esse meu tempo para criar outra fonte de renda. E aí às vezes eu faço uma coisa, eu viro um revendedor de algum produto, eu trabalho na internet com marketing digital, por exemplo, ou eu faço alguma coisa, eu faço um salgado para revenda, ou eu trabalho de motorista de aplicativo, seja lá qual que for. Eu estou diversificando a minha renda. Às vezes eu estou preso a uma só renda, e aí se acontece algo de imprevisto, por exemplo, eu trabalho, eu sou demitido, e aí o que eu vou fazer da minha vida? Eu contar que eu tenho outras formas de me virar, pelo menos até eu repor aquela renda que tem um significado mais importante para mim, é importante também de eu sempre procurar essas fontes, né? Muito melhor do que eu ter só uma árvore dando frutos no meu quintal, é eu ter várias árvores dando frutos, mesmo que sejam uns mais e outros menos. No final das contas, é um aglomerado de frutos caindo sempre na minha conta, no meu bolso. E aí sim é que vem a questão da liberdade. Quando você tem esse pensamento e você procura diversificar tanto sua renda quanto seus investimentos, é que as coisas começam a fazer sentido para você e você realmente está criando uma mentalidade de riqueza. E as coisas vão começando a ter mais claridade para você. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e peço também a você que não é inscrito no canal que, se você gostar desse tipo de conteúdo e quiser estar sempre ligado, é só você se inscrever, ativar suas notificações e sempre que puder estar compartilhando com seus amigos. E até qualquer momento.